E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Um vídeo aí para a gente bater um papo sobre as questões do reino que envolve a nossa vida diretamente, aquilo que realmente tem feito com que eu e você venhamos pensar acerca do que envolve a igreja, envolve a nossa fé cristã. E aí, primeiro quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, que nós temos a mente de Cristo. O tempo que vivemos é um tempo de muito desafio. Então eu quero te convocar a pensar sempre nesse texto. Porque é o único meio de você diferenciar a sua visão da visão do cara que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando isso? De vez em quando eu vejo as pessoas debaterem sobre a volta de Jesus, falar, opa, Jesus está voltando. Eu sou muito cético sobre isso na questão de quê? Nem cético, né? Quer dizer que não vai voltar, nada disso. Não, nada disso, ao contrário. Eu sou muito incisivo, a palavra correta é essa, não é cético não. Cético é quando o cara é um ateu, né? Não quer crer nas coisas de Deus, não é isso. Já longe de mim, tá repreendido, em nome de Jesus. Mas uma das coisas que eu observo é que as pessoas estão preocupadas na volta de Jesus quando isso, eu já até coloquei em vídeos aqui no canal, jamais deve ser nossa preocupação. Ao contrário, nossa preocupação deve ser andar de comum acordo com a palavra de Deus, porque para que esse dia nos pegue de surpresa, como diz a Bíblia. E o que é pegar alguém de surpresa? Alguém só é pego de surpresa se não estiver preparado. Então eu quero que você entenda uma coisa. Ouviram falar de guerras e agora mudou o governo da América, já estão dizendo já sobre paz, quer dizer, essas coisas oscilam muito. Então nós temos que basear nossa vida na palavra do próprio Deus. Ele falou assim, olha, ouvirão de guerra, rumores de guerra, haverá um conflito entre pai, mãe, filho, aquela coisa toda, mas não é o fim, é o princípio das dores. Então, por que eu estou fazendo aqui para você essa observação? Para que você entenda que o mais importante do que a volta, do que você ficar preocupado se Jesus está voltando, se já vai começar o arrebatamento, é você estar com a vida em ordem. A Bíblia diz que Deus chegou para Israel e falou assim: por isso eu voltarei, porque eu voltarei e prepare Israel para encontrar com teu Deus. Ou seja, Deus naquele momento estava dizendo para se preparar para Israel, porque a sentença viria. Certamente ocorreu, eles chegaram a ir ao cativeiro. A mesma coisa conosco. O que há de vir, virá. Quando em Atos capítulo 2, capítulo 1, Jesus faz a promessa de voltar, a Bíblia diz que ele é fiel. Então, eu e você temos que viver a vida como que se ele fosse voltar no mesmo dia. Até porque as pessoas não entendem que a brevidade de vida é o que mais está evidente no nosso meio. Ou seja, o apóstolo Paulo declara ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Ele está falando sobre o quê? Sobre o homem, o corpo humano. Ainda que o corpo físico se corrompa, o interior, no caso espiritual, ele se renova. Então eu e você precisamos entender o seguinte: todo dia alguém morre. Pode ser que seja você ou eu. E Hebreus 9:27 diz que após a morte cumpre-se o juízo. Ou seja, em vez de você e eu preocupar-me com os acontecimentos à nossa volta, eles só são sinais, nós temos que preocupar se nós estamos preparados para encontrar com Deus individualmente. Porque o arrebatamento da igreja ele vai acontecer, isso é certo. Quem falou foi Jesus. Ele é Deus. Então ele prometeu, vai cumprir. Números capítulo 19, capítulo 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometer, ele vai cumprir. Então, a advertência que eu e você precisamos guardar para nós é aquele que está em 1 Timóteo capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz:
O Espírito disse para mim expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, essa é a questão que nós temos que tomar cuidado, porque o engano é muito grande. Eu vejo pastores hoje, os caras em metro, teve aí a questão da Ana Paula Valadão, esbravejando aí, sobre a questão de pastores que utilizam métodos até mesmo para manipular, né, o recebimento dos visitantes da igreja. Pastores que colocam o visitante como a primazia da igreja, e não é. Ele é bem-vindo, mas o culto é feito para Deus, independente de o visitante gostar ou não. O culto é feito para Deus. Talvez não quer dizer que a gente vai chegar e vai meter o pé na porta, fazer, não, vou fazer de qualquer jeito mesmo, vou chegar e falar para ele que não gosta dele. Não é isso. É dizer o seguinte: as coisas são feitas para recepcionar a presença de Deus em nossos corações. Se as pessoas que ali estão estiverem com o mesmo intuito, certamente elas vão se agradar. Ou melhor, vão se conectar para também fazer a mesma coisa. É por isso que na igreja colocamos um ministério de louvor, para ter um louvor agradável, para que as pessoas conectem àquele louvor e alegrem o coração de Deus, ou seja, glorifiquem a Deus. Mas o culto não é feito para o visitante. O culto não é feito para o irmão. Eu vou lá na igreja para receber. Não, você não vai na igreja para receber. Igreja é lugar de adoração, de você ir dar. Então eu e você precisamos entender que são esses pormenores que realmente têm matado muitas pessoas no caminho. Porque quando eu e você estamos conectados diretamente a uma busca incessante com Deus, pode ter certeza que aquilo que eu busco, ele há de acontecer. Em Mateus capítulo 28, Deuteronômio 28, quando Deus fala para Moisés para declarar a bênção e a maldição, no Monte Gerazim a bênção, no Monte Herbal a maldição, você vê o texto que a Bíblia vai nos contar que se atentarmos para tudo aquilo que estava escrito na lei, no caso, na palavra, as bênçãos nos acompanharão. Hoje nós temos que tomar muito cuidado, que eu vejo pessoas que estão preocupadas em correr atrás da bênção, usar técnica para que seja abençoado. Não existe técnica para ser abençoado. Ao contrário, a bênção ela é dada devido à proporção da nossa busca, do nosso relacionamento com Deus. Tanto é que em Provérbios, Salomão diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, bênção mesmo, dessa que vai ao fazer-nos crescer, fazer-nos realmente ter o reconhecimento que foi a mão de Deus que proveu aquilo e que vamos ser gratos, ela não acrescenta dores. E aí, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que muitos se inflamaram uns aos outros com torpeza, fazendo coisas horríveis, porque estão buscando a bênção simplesmente com métodos que eles acham ser o melhor, e com isso utilizam até mesmo da igreja de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam: mas pastor Alex, deixa eu te falar, a igreja está muito difícil. Eu estava na igreja com a minha esposa no dia de ontem, estávamos tendo uma reunião, e eu falei: não tem outro lugar melhor do que a igreja. Não tem coisa melhor ali você lidar com pessoas. Eu lembro do filme Bênção e Maldição, quando tinha um jovem que perguntaram para ele assim, o jovem, ele era filho do bispo, e aí perguntaram para ele assim: por que você não entra no Ministério do Louvor? Ele até cantava bem. Ele falou: porque eu gosto desse bastidor, dessa personalidade de cada um, a disputa, aquela coisa toda, o jeito de cada um lidar com cada situação. É a igreja. Então eu e você precisamos entender o seguinte: a nossa preocupação não deve ser a questão de que os acontecimentos estão aí, porque eles certamente são só sinais. A minha preocupação e a tua deve ser como está a minha vida se eu perder o fôlego de vida nesse exato momento. Essa deve ser a questão. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para você, para que você reflita. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue e vamos conosco nessa jornada.